Sejam bem-vindos a esta live com o professor Carlos Nadalim, secretário de alfabetização do MEC. E hoje ele contará um pouquinho sobre o programa Conta Pra Mim, né, da Secretaria de Alfabetização, do Ministério da Educação, do Governo Federal. Então, professor Carlos Nadalim, primeiramente agradecer sua presença aqui na live conosco, sempre um prazer muito grande estar recebendo o senhor aqui. E, por favor, se apresente um pouquinho para o pessoal de casa que ainda não conhece o seu trabalho, quem não te conhece, por favor, a palavra está contigo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação falar sobre os programas da Secretaria de Alfabetização, uma secretaria que foi criada pelo governo Bolsonaro, um governo que entende que, em matéria de educação, precisamos começar no começo, e o começo é a alfabetização, é o ensino da leitura e da escrita. Meu nome é Carlos Francisco de Paula Nadalim, sou secretário de Alfabetização, atuo no Ministério da Educação desde o início de 2019. Eu já tinha toda uma história, né, uma vida dedicada à alfabetização, à educação em geral e à alfabetização em particular. Recebi, então, o convite para assumir a Secretaria de Alfabetização e no período de transição eu pude dar sugestões sobre a estrutura dessa Secretaria de Alfabetização e hoje, graças a Deus, estamos aí entregando várias ações e programas decorrentes da Política Nacional de Alfabetização. No início do governo, recebemos a missão de elaborar uma política nacional de alfabetização, né? Nos 100 primeiros dias de governo, o MEC, então, priorizou a alfabetização e entregamos, então, apresentamos uma minuta, né, de decreto presidencial que instituiria a Política Nacional de Alfabetização. Então, durante meses, travamos debates no âmbito do Ministério da Educação, com representantes do FNDE, de secretarias do Ministério da Educação, de secretários municipais e estaduais, até chegarmos, então, ao decreto que instituiu a Política Nacional de Alfabetização. No dia 11 de abril de 2019, o presidente, então, Jair Bolsonaro, né, institui a política por meio desse decreto. Então, a política ela tem um escopo muito vasto, é uma espécie de carta de intenções com diretrizes, princípios, né? E, então, em seguida, começamos a apresentar as ações e programas decorrentes da política, ou seja, passamos para a etapa de implementação da política. Opa, um mosquito aqui. Então, como uma política de Estado, a PNA deve transcender governos, não é? E nós estamos, então, trabalhando arduamente para implementá-la, né, dia a dia. Começamos aderindo a um importante estudo internacional de literacia de leitura, o PIRLS, né, que é uma espécie de PISA da leitura para crianças do 4º ano do ensino fundamental. Então, pela primeira vez, o Brasil vai participar desse estudo. É um estudo que afere a capacidade de compreender e utilizar formas de linguagem escrita requeridas pela sociedade ou valorizadas pelo indivíduo. Ou seja, as crianças precisam demonstrar, no 4º ano do ensino fundamental, que são capazes de compreender textos informativos e também textos narrativos, ficcionais, certo? São 4 os processos gerais de compreensão levados em consideração por esse estudo. O primeiro deles é a capacidade de localizar e extrair uma informação explícita de texto. Num segundo momento, a criança precisa também demonstrar que domina a habilidade relativa a inferências diretas, ou seja, ela tem de ser capaz também de, não só de localizar uma informação explícita no texto, mas também de relacionar as informações, né, presentes em um determinado texto. Depois, a criança interpreta o texto, relacionando conhecimentos prévios com aquilo que leu, e, por fim, faz uma análise e avaliação do texto lido,
certo? Então, são basicamente esses os 4 processos gerais de compreensão textual levados em consideração por esse estudo internacional, que é muito importante para, de um lado, compararmos os alunos brasileiros com o desempenho, melhor dizendo, dos alunos brasileiros com o de alunos de outros países, e também levarmos em consideração os resultados para calibrarmos nossas políticas educacionais, sobretudo aquelas relacionadas ao ensino da leitura e da escrita. Não é um estudo, não é, de aferição, né, da alfabetização, e sim da capacidade de compreender textos, né? Então, a alfabetização deve ocorrer logo no início do ensino fundamental 1. Né? Entendemos que as crianças devem ser preparadas na educação infantil, alfabetizadas, né, no início do ensino fundamental 1. A Política Nacional de Alfabetização destaca que a alfabetização deve ser priorizada no primeiro ano, né? Mas, uma vez alfabetizada, a criança precisa consolidar, não é, a aprendizagem da leitura, que envolve, por exemplo, a habilidade de fluência em leitura oral. Não é? Então, a fluência deve ser trabalhada durante 3, 4 anos. Não é? Então, em vários países você encontra o que nós chamamos de indicadores de fluência. Não é? O que é esse componente? É a capacidade de ler um texto com precisão, com uma boa prosódia, uma boa entonação, e também ler uma quantidade específica de palavras por minuto, certo? Então, há indicadores de fluência que estabelecem metas para cada ano. Por exemplo, no fim do primeiro ano, a criança tem de ler de 50 a 55 palavras por minuto. Estou levando em consideração aqui os indicadores de fluência de Portugal, não é? No fim do segundo ano, 70 a 80, do terceiro, 110, quarto, 130 palavras por minuto, e assim por diante, não é? Há municípios em nosso país que têm indicadores de fluência, não é? Então, só um exemplo aqui de uma habilidade que é aperfeiçoada, aprimorada ao longo do ensino fundamental 1. E é uma habilidade que está intimamente relacionada à capacidade de compreender textos, né? Aqueles leitores que leem, né, entre aspas aqui, um texto e não são capazes de compreendê-lo, não são leitores fluentes, ok? Então, a fluência é um componente fundamental para sabermos se uma criança está compreendendo ou não um texto. Claro que há outros fatores em jogo, como, por exemplo, o vocabulário, certo? E outras habilidades, mas a fluência realmente se destaca e nesse sentido, então, precisamos fazer uma distinção entre a alfabetização e os processos de consolidação da aprendizagem da leitura. Então, o PIRLS, ele é aplicado no 4º ano do ensino fundamental, porque crianças entre 9 e 10 anos estão transitando da etapa, na qual aprendem a ler para o ler para aprender. Então, primeiro você aprende a ler e depois usa a leitura como um instrumento de aquisição de conhecimentos, certo? Muito bem, então essa foi a primeira ação de implementação da política. Pela primeira vez o Brasil vai participar desse estudo. O Brasil já era signatário da IEA, que é essa cooperativa, esse órgão responsável pelo estudo, desde 1997. E só no início no primeiro semestre, melhor dizendo, 2019, aderimos ao PIRLS, ok? Uma conquista deste governo, e uma ação decorrente da Política Nacional de Alfabetização, instituída pelo presidente Jair Bolsonaro, certo? Então, nós estamos com isso também querendo dizer que o Brasil precisa levar em consideração parâmetros internacionais, para avaliar seus alunos, seus estudantes no ensino fundamental 1. O PISA é importante, porém, nós sabemos que na pré-escola e no ensino fundamental é que toda a trajetória escolar de um indivíduo começa, certo? Então, para melhorarmos o desempenho de nossos jovens no PISA, precisamos atuar também
na educação infantil e nos anos iniciais, certo? Então, essa foi a primeira ação decorrente da Política Nacional de Alfabetização. Em seguida, nós anunciamos a CONAB, a primeira Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências. Essa é uma característica da Secretaria. A Secretaria de Alfabetização prioriza as evidências científicas na elaboração de políticas educacionais, né? Então, fala-se muito sobre uma espécie de ala ideológica, né, que atuaria na Secretaria de Alfabetização, e isso realmente não procede. O que nós defendemos são as evidências científicas, sobretudo aquelas, né, apresentadas pelas ciências cognitivas, né? Nós precisamos entender quais são os processos cognitivos, mentais, envolvidos, acionados, né, na aquisição da leitura e da escrita, e, consequentemente, no ensino da leitura e da escrita, não é? Então, há um conjunto de evidências muito robustos sobre esses temas, não é? Sobre literacia, numeracia, alfabetização, não é? Então, a Secretaria de Alfabetização prioriza as evidências científicas na elaboração de políticas educacionais. Nós não queremos ser guiados por romantismos pedagógicos, usando aqui uma expressão do ex-ministro de Portugal, Nuno Crato, né? Não queremos levar em consideração achismos, né, educacionais no desenho de políticas de alfabetização, certo? Então, as evidências científicas são sempre consideradas pela Secretaria no desenho de programas e ações. Então, a CONAB foi a primeira Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências. Na verdade, nós levamos em consideração, né, experiências exitosas estrangeiras e também nacionais, e observamos que sempre os cientistas são convocados, são consultados, para que, em seguida, então, políticas públicas sejam construídas, certo? Veja, houve uma movimentação em nosso país nesse sentido, em 2002, 2003, quando a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados convoca, né, especialistas nacionais e estrangeiros, né, que analisaram a situação da alfabetização naquela época e produziram um relatório, né, no qual nós temos um mapa da situação da alfabetização no Brasil, né? Então, este é o documento produzido por esses especialistas, Alfabetização Infantil, os Novos Caminhos. Foi publicado em 2002, 2003, depois ganhou uma segunda edição em 2007, e em 2019, em função por ocasião, melhor dizendo, né, da CONAB, a Câmara apresenta a terceira edição atualizada deste relatório, certo? Então, quando eu cheguei ao MEC, eu fiz várias cópias desse relatório e o entregava a deputados, a secretários que me visitavam e dizia: esta será uma das referências, né, da Secretaria de Alfabetização. Então, um documento que ficou aí engavetado durante anos. Só agora o Poder Executivo, graças ao governo Bolsonaro, abre as portas do Ministério da Educação a essas evidências. Não estou aqui querendo dizer que o MEC nunca ouviu esses especialistas, tá? Não posso afirmar isso, porque o próprio ex-ministro Fernando Haddad, né, em 2007, declarou que os conteúdos deste relatório deveriam ser revisitados pela sociedade, pelos acadêmicos, né? Então, ele conhecia o documento, mas converter não só esse documento, mas outros documentos importantes em uma política de alfabetização, realmente isso nós devemos a este governo, a iniciativa da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação, certo? Então,
A Conab, ela ocorreu em outubro do ano passado, mais de 50 especialistas nacionais e estrangeiros, durante 4 dias, debateram temas relativos à alfabetização, numeracia, matemática básica, literacia, currículo, formação de professores, enfim, vários temas que são transversais, que dizem respeito à alfabetização, e o resultado dessa conferência será a publicação do RENAB, o primeiro relatório de alfabetização baseado em evidências. Em breve, apresentaremos à sociedade esse documento, que vai municiar a Secretaria de Alfabetização no tocante a esses temas que mencionei. Então, nós precisamos sempre saber qual é o estado da arte da alfabetização, da literacia e da numeracia, para, então, calibrarmos nossas políticas educacionais. Muito bem. Em seguida, lançamos, então, o programa Conta Pra Mim, razão desta nossa conversa. Isso ocorreu no dia 5 de dezembro de 2019, e o programa foi lançado por meio de uma campanha publicitária. Então, começamos a sensibilizar as famílias brasileiras sobre a importância das práticas de literacia familiar. Eu defini há pouco, eu apresentei a definição de literacia de leitura, né? Que é a capacidade de utilizar e compreender as várias formas de linguagem escrita requeridas pela sociedade ou valorizadas pelo indivíduo, certo? A literacia familiar diz respeito ao conjunto de atividades, práticas, habilidades, conhecimentos relacionados ao desenvolvimento da linguagem oral, à leitura e à escrita, né? Um conjunto de práticas cultivado pelos pais com seus filhos no seio familiar, ok? Então, exemplos de práticas de literacia familiar: a interação verbal, né? A conversa entre pais e filhos. Então, como eu devo me dirigir a uma criança? Quais são as estratégias mais favoráveis, né, de interação verbal? Então, o MEC lançou, no ano passado, este guia de literacia familiar, no qual apresentamos 6 estratégias. Você tem um aí, 6 estratégias de literacia familiar. O meu está com a capa suja aqui. Peço desculpas a vocês. Então, são 6 as estratégias de literacia familiar. A interação verbal é uma delas. Depois, apresentamos uma estratégia muito poderosa e importante, que é a leitura dialogada. A leitura em voz alta feita pelos adultos às crianças, também conhecida como leitura partilhada, né? Uma vez que o adulto partilha uma história com uma criança que ainda não sabe ler, certo? Então, uma coisa é você ler em voz alta para as crianças, isso é muito importante. Outra coisa é ler e conversar com as crianças, interagir com as crianças antes, durante e depois, né, da prática da leitura em voz alta. Então, no guia, há várias estratégias de interação verbal durante a prática da leitura em voz alta, certo? Então, como aferir, por exemplo, a compreensão auditiva das crianças ao longo da escuta de uma história, né? É possível fazer isso seguindo algumas estratégias, ok? Como eu devo apresentar um livro que será lido a uma criança, né? Então, isso também aparece não só nas práticas de leitura dialogada, como também na estratégia contatos com a escrita, né? As crianças precisam se familiarizar com o material impresso. Elas precisam entender que um livro é composto por partes: a capa, a contracapa, a lombada. Na capa encontramos o título, né, o nome do autor, do ilustrador, né, e assim por diante. Então, a criança precisa entender que na escrita tudo ocorre de cima para baixo, da esquerda para a direita, que há espaços vazios entre as palavras. Então, nós chamamos de consciência do material impresso, né? Essa habilidade que é adquirida por meio da familiarização com textos, com livros, com materiais impressos, certo? E tudo isso é fundamental para a preparação de um futuro leitor, né? É o que nós chamamos de facilitadores da alfabetização, né? Então,
há certas habilidades que as crianças precisam adquirir na educação infantil, né, na primeira infância, antes de aprenderem a ler e a escrever. Então, veja que nós não estamos falando aqui de uma alfabetização precoce de crianças pequenas, tá? E sim de uma preparação para a alfabetização formal. Né? Então, na primeira infância, é muito importante que as crianças adquiram conhecimentos sobre a linguagem, não é? Então, elas precisam se familiarizar com material impresso, elas precisam ampliar o seu vocabulário, elas precisam falar com precisão, com uma boa articulação, né? Compreender estruturas básicas da língua. Então, todos esses fatores, né, são precursores da alfabetização formal. Por quê? Lá nos anos iniciais, as crianças, então, passarão por meio de processos em que vão adquirir habilidades de decodificação de palavras, identificação automática de palavras. E tudo isso para quê? Para que elas sejam capazes de resgatar, por meio da linguagem escrita, né, um episódio de fala, que pode ser interna ou externa. Né? No fundo, a leitura é isso. É o resgate de um episódio de fala, de uma conversação interna ou externa. Né? Porque o texto mapeia realidades sonoras da fala. Então, para que a criança, né, consiga ler e compreender textos, ela precisa, não é, de um conjunto de habilidades que são fundamentais para que isso aconteça, certo? Então, eu sempre digo que as mesmas características que constituem um bom ouvinte são basicamente aquelas, né, que formam um bom leitor. Né? Não é à toa que em Portugal, antes de serem submetidas, né, a testes de compreensão textual, as crianças primeiro precisam precisam ouvir uma história gravada e depois responder a perguntas que são feitas por um avaliador. Né? Porque a compreensão auditiva é uma das habilidades necessárias para que você compreenda aquilo que você lê. Mas tem 3 habilidades que são centrais. A decodificação de palavras, né, que leva a criança à identificação automática de palavras, a fluência em leitura oral, né, e a compreensão auditiva. Então, em testes de leitura, você afere, né, a capacidade da criança de ler com fluência, se ela é capaz de decodificar e identificar automaticamente palavras e se ela tem uma boa compreensão auditiva, certo? Então, fazendo um balanço dessas habilidades, você chega à conclusão do que está levando, então, a criança a compreender ou não textos, certo? Então, conta para mim, ele tem 6 estratégias de literacia familiar, eu mencionei aqui 3, há também a narração de histórias, motivação, atividades diversas, e um detalhe importante, o programa não se destina apenas a pessoas letradas. Né? Um analfabeto pode narrar uma história para uma criança. Ele pode melhorar a sua qualidade de interação verbal com os pequenos, certo? Então, são práticas que estão aí disponíveis a todos. Então, o MEC lança um guia de literacia familiar e um conjunto de 40 vídeos, né? Vídeos que traduzem as informações que estão no guia. Tudo isso está disponível no site alfabetização.mec.gov.br/conta para mim, ok? Bom, eu já falei demais. Então, já que o senhor citou nessa parte aí dos vídeos, né, das 40 vídeos, né, a gente tem alguns para mostrar aqui. Primeiramente, a gente vai mostrar um do Toquinho, né, que é um parceiro aí do MEC nessa questão do Conta Pra Mim. Então, a gente vai conferir um trechozinho do vídeo neste momento. Espera aí, catar aqui. E coleção Conta Pra Mim. Gostaria de mandar um recado para todos vocês, especialmente para pais de crianças ou aqueles que cuidam de crianças, como os avós, professores. Ler e conversar com seus filhos é um hábito importante
que vai fazer muita diferença no desenvolvimento da sua criança. Separe alguns minutos todos os dias e crie esse hábito na sua família. Você vai ver o quanto seu filho ficará contente em ter um momento só de vocês e sem distrações, todos os dias. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para assistir os vídeos do programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação. Nessa série, narrarei fábulas que foram escritas por Monteiro Lobato. Certa manhã, o ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam os seus amigos. E acabou penetrando num quintal. Espero que vocês e sua família se divirtam muito assistindo a esses vídeos. E não se esqueça, leia sempre para o seu filho. Para saber mais, confira o link abaixo. Um forte abraço para todos vocês. Alô, pessoal. Muito bem. Certamente. E eu quero perguntar sobre isso, a questão, como que surgiu essa parceria com o Toquinho, né, essa ideia de fazer, que ele contasse esses textos, né, sobre essas histórias, aliás, para as crianças, né, ajudando, né, a divulgar o Conta Pra Mim. Então, como que surgiu essa parceria entre o Toquinho e o Ministério da Educação? Certo, só um esclarecimento. Os vídeos que mencionei há pouco são vídeos de orientação sobre as práticas de literacia familiar. São 40 vídeos. Aí, em comemoração ao Dia Nacional da Educação Infantil, nós lançamos novos produtos no âmbito do Conta Pra Mim. E, então, são os vídeos em que Toquinho narra fábulas de Monteiro Lobato. São 20 vídeos. Os vídeos, como todos viram, são animados para manter a atenção também das crianças. E outros 8 vídeos em que Toquinho interpreta cantigas infantis, certo? Então, uma empresa, uma produtora, melhor dizendo, né, que foi contratada pela Unesco, sugeriu o nome do Toquinho à secretaria, e claro que nós aceitamos de pronto a indicação, né? E entendemos naquela ocasião que Toquinho conseguiria, com certeza, cumprir com o propósito que tínhamos estabelecido, né, para a elaboração desses vídeos. Então, foi assim que aconteceu. O Toquinho é um artista que dispensa apresentações. Eu fiz uma live com ele, na qual ele demonstrou que gostou muito de participar desse projeto, né? Ele destacou que a transcrição dos arranjos, né, foi feita por uma pessoa muito capacitada, um maestro, e há partituras no site do Ministério da Educação para aqueles pais que saibam tocar, né? Então, além dos vídeos, você tem as partituras disponíveis também, já que a música é também utilizada para a promoção de práticas de literacia, como promoção de práticas de literacia familiar, né? Então, ele gostou muito de participar do programa, e foi assim que tudo aconteceu. As fábulas foram selecionadas pela Secretaria de Alfabetização, porque o Monteiro Lobato escreveu uma obra, né, que se chama Fábulas. São, se não me engano, mais de 60 fábulas que ele adaptou. São adaptações de fábulas de La Fontaine e Esopo, certo? Então, nós selecionamos 20 dessas fábulas, que foram, então, narradas pelo Toquinho nesses vídeos. E também selecionamos as cantigas infantis, que são conhecidas, tradicionais, e os arranjos foram feitos exclusivamente para essas canções, ok? O Toquinho destacou na conversa que eu tive com ele algo que me chamou muita atenção. Ele falou que se dedicou, né, a fazer os arranjos dessas canções com o mesmo cuidado, carinho e critério com que se dedicou ao musicar as letras da Arca de Noé, né, escritas por Vinícius de Moraes. Então, veja a qualidade desse material que nós disponibilizamos gratuitamente
por meio do programa Conta Pra Mim. E além desses vídeos, nós também apresentamos à população brasileira a coleção de livros Conta Pra Mim. São 40 títulos, né, que estão disponíveis em formato digital às famílias brasileiras, né, e também aos professores da educação infantil que estão acessando esses conteúdos, né. Esse material está no site alfabetização.mec.gov.br/conta pra mim. Esse é o endereço, você não precisa fazer nenhum cadastro, tá? É só acessar o site e baixar os 40 títulos. Eu baixei, imprimi, né, os títulos, tenho já a minha coleção, e a sociedade civil organizada está, a partir do programa, criando vários arranjos, né? Em Cuiabá, por exemplo, um pároco criou, lá em sua paróquia, o Espaço Conta Pra Mim, né? Os paroquianos fizeram ali doações, imprimiram os livros, né? Organizaram uma sala que tem uma TV para o treinamento dos pais, das famílias que vão participar de sessões de literacia familiar. Então, eu já conversei com vários empresários que estão se mobilizando para imprimir e disponibilizar esses livros. Isso não significa que o Ministério da Educação esteja se eximindo do papel, né, de sua responsabilidade de imprimir e distribuir essas obras às famílias que mais necessitam, que são as famílias vulneráveis. Pelo contrário, nós assinamos um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania e no âmbito do programa Criança Feliz, né, os visitadores vão receber um treinamento, né, dado pela Secretaria de Alfabetização para orientar as famílias cadastradas no Bolsa Família, né, ou seja, famílias que vivem em situação de pobreza. E, além disso, essas famílias vão receber kits de literacia familiar, com alguns desses títulos impressos, né, e outros materiais. Então, o Ministério da Educação vai fornecer os kits, a formação dos visitadores, e um detalhe, esse é o maior programa de visitação domiciliar do mundo, tá certo? São mais de 800 mil famílias atendidas. Nós, inicialmente, vamos alcançar 395 mil famílias com os kits, mas nosso objetivo é que, com o passar do tempo, cheguemos a todas as famílias, né? Então, o programa Conta Pra Mim, sensibilizando as famílias brasileiras, mobilizando a sociedade civil organizada, né, e também fornecendo materiais e treinamento, né, e orientações sobre as práticas de literacia familiar a quem mais precisa, que são as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Certamente. E o que me impressionou, né, foi a qualidade, né, até estética e principalmente do conteúdo do Guia de Literacia Familiar, né? Lá no final tem a questão das evidências científicas que o senhor citou, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela, o pessoal que estiver em casa assistindo, que as evidências científicas, e aqui vem dizendo todas elas, o porquê de estarem adotando isso. Então é um conteúdo muito bem elaborado, tirando as outras demais páginas, que é um conteúdo fantástico. E lá no site do MEC, né, o alfabetização.com, está aqui na descrição do vídeo, já deixei. Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é esse site do MEC, mostrar um pouquinho do site para o pessoal que está nos assistindo. Então, é um site muito bonito, né, que é alfabetização.mec.gov.br/conta pra mim. Então, vem aqui dizendo tudo sobre o programa, tem os materiais, Conta Pra Mim, tem os vídeos que o secretário Nadalim citou, tem as playlists. Por gentileza. Aonde? Pode voltar um pouquinho. Aí. Então, pode descer um pouquinho. Aí. Então, esses são os 40 vídeos que eu mencionei, que foram disponibilizados no fim do ano passado, né, com as orientações de práticas de literacia familiar. Descendo um pouco mais, ao Guia de Literacia Familiar, em formato digital, e os marcadores de página, né, do programa Conta Pra Mim, né, também em formato digital. Aí, em seguida, o Era Uma Vez,
no início do isolamento social, a Ascom do MEC começou, então, a gravar algumas histórias para que as famílias ouvissem, né, essas gravações com seus filhos. Foi uma medida tomada logo no início do isolamento social. E aí, em seguida, aparecem, então, os novos produtos que lançamos recentemente, que eu mencionei. Certamente, pô. Sensacional, um conteúdo que merece ser divulgado e amplamente divulgado na grande mídia, mas infelizmente, né, nós sabemos que a grande mídia não é muito chegada ao governo, por isso não deve estar divulgando esse grande projeto. Com certeza deveria estar sendo amplamente divulgado por aí, mas aos pouquinhos, de grão em grão, a gente vai divulgando esse projeto e com certeza a gente vai conseguir atingir milhões de brasileiros aí. É verdade. Ontem, inclusive, eu li uma matéria que até é uma matéria interessante, que compara o desempenho dos estudantes de países ricos, né, de estudantes pobres de países ricos com os estudantes ricos de países pobres. É uma matéria interessante. Em certa altura, a matéria destaca que, além do PISA, é importante participar de 2 estudos internacionais, o PIRLS e o TIMSS, né? E aí, por fim, aparece lá que, mas, infelizmente, o Brasil não participa desse estudo. Veja, a matéria saiu nesta semana, né? E nós aderimos ao PIRLS no primeiro semestre do ano passado. Nós consideramos essa ação importante, sim, né? Foi este governo que chegou à conclusão de que não basta apenas participar do PISA, precisamos cuidar do ensino fundamental. O PIRLS é um estudo internacional de literacia de leitura, como eu disse, né? E o TIMSS é um estudo para aferir a capacidade, né, dos alunos em matemática e ciências, certo? Também no ensino fundamental. Então, veja, poderíamos estar explorando, né, essas ações, detalhando por meio de matérias, mas muitas vezes acontece isso que você mencionou, né, uma oposição ao governo. Há matérias criticando essa coleção, tá? Há matérias que criticam esta coleção. Veja, a coleção, ela é constituída por séries. Você tem a série ficção, com contos de fadas, contos tradicionais brasileiros, né, poesias, você tem as fábulas. São vários os gêneros literários da coleção. Você tem os livros para bebês, há ali também textos informativos, livros só com ilustrações. Então, perceba que são vários os gêneros literários, quadrinhas, trava-línguas, ok? Mas as matérias que estão sendo veiculadas sobre a coleção Conta Pra Mim destacam os contos de fadas e dizem que os contos de fadas foram alterados, né? Eles não correspondem às histórias originais. Veja, nós fizemos uma chamada pública, tá? Para que as editoras participassem, então, né, dessa chamada, e a editora vencedora recebeu, então, a incumbência de produzir essas obras, ok? E existia no contrato um limite ali de páginas. Pode ver que cada título tem 16 páginas, certo? E são obras para crianças, para adultos que lerão para crianças entre 0 e 6 anos, ok? Adaptações de contos de fadas, né, existem várias adaptações. O Ítalo Calvino, se não me engano, né, destacava, né, nas traduções e adaptações de fábulas e contos de fadas, porque tinha retirado lá uma cena muito violenta, né, que não considerava adequada a crianças, ok? Então, há várias versões de contos de fadas, porém, as matérias estão insistindo numa espécie de distorção das histórias, como se a coleção se limitasse aos contos de fadas. Então, não há uma apresentação da coleção como ela é. Nós seguimos aqui critérios de classificação de obras literárias para crianças que estão na primeira infância, ok? Então, infelizmente, é isso que acontece. Não há matérias que detalham o trabalho do Toquinho, no Conta Pra Mim, né?
O Toquinho, veja, o Toquinho, um excelente artista, não é? Gostou do programa, gostou do material. Então, eu realmente levo em consideração a apreciação estética de um artista renomado como ele. Não é? Então, ele achou tudo isso sensacional e, enfim, as famílias estão gostando do trabalho, mas realmente existe essa oposição ao governo, né, que acaba se convertendo em crítica a qualquer coisa que seja produzida pelo governo. Okay? Mas, aos poucos, nós vamos convencendo, né, parte da mídia e também as famílias e professores, né, de que estamos adotando aqui as melhores estratégias e oferecendo à população, né, conteúdos de altíssima qualidade. Veja, esses conteúdos estão sendo acessados por profissionais da rede privada de ensino, tá? Nosso foco é a rede pública de ensino, são as famílias mais vulneráveis. Porém, né, a rede privada está admitindo a qualidade do nosso trabalho, né, de conteúdos que nós estamos disponibilizando gratuitamente à população. Então, a secretaria busca motivação, né, quando acompanha esse feedback positivo, né, da sociedade civil organizada, dos secretários estaduais e municipais. Né? Muitos secretários estão indicando o Conta para Mim para seus professores. Né? Então, isso aí é o que nos motiva. Certamente, certamente. Aqui você tem um apoiador, tem um parceiro aqui no Cafezinho com Pimenta. Eu, como pessoa física também, pode contar com o nosso apoio sempre aqui. Então, só queria passar mais um videozinho do Conta Pra Mim, que eu achei muito legal, o vídeo de lançamento do programa Conta Pra Mim. Então, assim, a gente vai passar aqui rapidinho, o pessoal que estiver em casa. Então, o lançamento da coleção Conta Pra Mim. Sabe o que a leitura em família pode fazer para uma criança? Tudo. Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm este poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar. E, principalmente, de mudar o nosso futuro. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para os seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais, para você ler para os seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros. Mamãe, conta pra mim. Leia para os seus filhos. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Exatamente. Então, esse foi o vídeo de lançamento, vocês conferiram aí agora. E eu acho que a gente já pode entrar no final da nossa live, né? Certo. Se o senhor quiser... Só ler se me permite, com certeza. um trechinho aqui, olha, do Ítalo Calvino. Encontrei aqui. Na obra O Bezerrinho com Chifres de Ouro. Olha o que ele diz aqui, na página 446. Né? E mudei o final demasiado truculento. Ele mudou o final. Vamos ver se eu encontro outro aqui. Grãozinho e o Boi. Eu estou usando óculos, esse multifocal, e está me atrapalhando aqui. Grãozinho e o Boi. Afastei-me da versão florentina apenas no início e no final, suprimindo o afogamento de Grãozinho numa poça de lama, pois creio ser melhor concluir deste modo. Então veja como é comum fazer adaptações. Monteiro Lobato também fez, né, das fábulas. Não sei se você conhece a obra do Monteiro Lobato, as fábulas. Ele tem duas versões para a fábula da cigarra e da formiga, né? Uma da cigarra má, se não me engano, e a outra da cigarra boa, né? Quer ver? Eu vou até pegar aqui para demonstrar como que essas críticas são infundadas, né? Encontrei aqui, ó.
Então, são as primeiras fábulas do livro de Monteiro Lobato. A primeira, a cigarra e as formigas, né? Daí tem uma versão que é a formiga boa, melhor dizendo, eu falei a cigarra, a formiga boa, e a segunda, a formiga má, certo? Então, veja, na segunda versão, a formiga má, aparece a moral, né, da fábula. Os artistas, poetas, pintores, músicos, são as cigarras da humanidade. Então, ele fez uma adaptação aqui, porque a cigarra, na fábula, tradicionalmente, é o animal, né, que não trabalha, né, é o animal preguiçoso, certo? E a formiga ali é o símbolo da perseverança, do trabalho, do esforço, etc., certo? Então, o Monteiro Lobato fez essa alteração aqui da fábula. Então, isso é comum. Como é que você vai controlar esse tipo de coisa, certo? Então, os livros foram escritos para pais de crianças pequenas, tá certo? Crianças entre 0 e 5 anos. Eu sou pai de 2 crianças. Uma tem 7 e outra tem 4. E nós sempre adotamos alguns critérios, né, ao escolher as obras, né, que leremos aos nossos filhos, ok? Então, veja, e o MEC está impondo essas obras à população? Não, você pode acessar o site e escolher alguns dos títulos. Você não vai se limitar às 40 obras. Né? Você pode escolher aí, sei lá, alguns dos títulos. Você não precisa concordar com todos os títulos, certo? Então, deixemos a população, né, vamos deixar com que os pais adotem os critérios de escolha das obras. Tá entendendo? Eu acho que temos de respeitar a liberdade das famílias. Né? Então, se, por um acaso, existe uma história que sofreu certas adaptações que, para determinada pessoa, não são adaptações boas, né? Simples, você não precisa ler essa obra. Escolha outra. E veja, a coleção Conta Pra Mim também inspira a criação de outras coleções. Inspira, ou melhor dizendo, proporciona critérios de escolha de obras literárias para crianças pequenas. Tá entendendo? Ela acaba tendo várias funções. Então, são críticas infundadas que desconsideram o processo de escolha da editora que produziu os livros, né? São críticas que não levam em consideração as chamadas públicas que ocorreram, toda a limitação jurídica que há por trás da convocação, da escolha de uma editora, e assim por diante. Realmente, né, eles taxam as pessoas, né, ala ideológica, ala evangélica, ala técnica, e não querem analisar o conteúdo que essas pessoas oferecem para a população. Realmente é lamentável isso que ocorre no nosso país. De ala ideológica, né? Muitos dizem que eu sou representante da ala ideológica. E aí falam que eu sou discípulo do guru Olavo de Carvalho. Né? Primeiro que há uma distinção entre aluno e discípulo. E essa distinção é feita pelo próprio Olavo. Né? Quando você é discípulo de um mestre, você segue todas as orientações dadas pelo mestre, né? Sem nenhuma oposição, ok? Então, é uma obediência quase que cega, né? Mais ou menos como em artes marciais tradicionais. Você tem o mestre e o discípulo, né? Que imita o mestre, obedece ao mestre, né? É uma regra do jogo. Agora, ser aluno é diferente, né? Então, eu sempre digo, eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho, mas o próprio Olavo diz que em matéria de alfabetização, né, sobretudo de crianças, ele não entende nada. Ou seja, ele mencionava o meu trabalho, tá certo? Então, que influência é essa? Bom, então, assim, a própria estrutura da secretaria desmente isso. E a secretaria é pautada em evidências científicas, como eu disse aqui. Então, se eu sou representante de alguma ala ideológica, é da ala ideológica que defende as evidências científicas em educação. Então, nós estamos agora vivenciando este isolamento social, não é? Não há aí um debate científico, né, aflorado
isolamento vertical, lockdown, não, mas tem evidências para cá, não, a Suécia seguiu o melhor caminho, né? A OMS disse uma coisa, agora diz outra. Então, e tudo baseado em quê? Em evidências científicas. É uma espécie de guerra científica, não é verdade? Por que essa guerra, né? Por que esse debate, melhor dizendo, não pode ocorrer no âmbito da educação? Tá certo? Então, nós estamos aqui levando em consideração as evidências científicas, né? Relatórios que foram produzidos pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Vejam, é o Executivo dialogando com o Poder Legislativo e acolhendo decisões dos legisladores. Um documento que foi produzido em 2003, certo? Então, é uma submissão à vontade de uma comissão, a decisão, as conclusões de uma comissão especializada em educação, certo? Então, eu vejo um diálogo, né, estabelecido na esplanada entre o Ministério da Educação, o Congresso. Nós estamos abertos ao diálogo, né, mas que as evidências científicas, né, imperem no tocante, no momento em que façamos desenhos, então, de políticas educacionais. Essa é se eu tenho alguma bandeira, é essa a bandeira. Essa foi a minha exigência ao assumir a pasta, né? Então, você não vai encontrar lá no decreto que institui a Política Nacional de Alfabetização nenhuma referência, né, a tal da aula ideológica conservadora, de direita, enfim. Né? Pelo contrário, são autores que muitas vezes são de esquerda, né? E então nós nem levamos em consideração qual é a vertente política desse camarada que produziu esta pesquisa científica. Não. Se o sujeito que diz que 2 mais 2 é igual a 4, ele fala com autoridade divina e científica, tá entendendo? Então você diz, ele está falando a verdade, tá certo? Na Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, né, em nenhum momento nós vamos aqui estabelecer um critério para a escolha dos especialistas, né? Vamos analisar se eles são filiados a determinados partidos, né? Ou se defendem certas perspectivas políticas. Não, nós estávamos preocupados com a produção acadêmica dos especialistas, entende? Esse é o critério. Então, pode procurar na internet, eu tenho uma entrevista que, se não me engano, eu fiz em 2016 com o José Moraes, que é um grande pesquisador na área da alfabetização, né? Ele coordenou, se não me engano, a elaboração do currículo de língua portuguesa de Portugal, que é um primor, Há um domínio lá, por exemplo, que é a educação literária. Há indicações de obras literárias, clássicos da literatura para as crianças portuguesas, tá? Eu entrevistei o José Moraes, e o José Moraes é um autor, né, que defende bandeiras de esquerda, tá? Mas quando fala de alfabetização, é muito preciso, muito técnico, né? Acerta em vários pontos. Então, eu vou desconsiderar os achados e as pesquisas desse autor porque ele é de esquerda? Claro que não, né? Nós queremos saber o que é verdadeiro, o que funciona realmente em sala de aula. Esse é o nosso critério. Então, realmente são, como é que eu posso chamar tudo isso? Lendas urbanas, né, que circulam por aí. Certamente, secretário. Primeiramente, né, agora já finalizando a nossa live, né, lembrar que hoje é dia do professor, né, então parabéns aos mestres aí, parabéns, secretário, também é professor. Então, parabéns aos nossos professores aí, Brasil afora. Muito obrigado. Se você puder, eu participei da gravação de um vídeo que foi publicado hoje pela SECOM, né, em homenagem ao Dia dos Professores. Acho que poderíamos encerrar a live com esse vídeo. Claro, busca aqui agora. Entra no YouTube aí, no canal da SECOM, e você vai encontrar esse vídeo em homenagem aos professores brasileiros. Já achei aqui, já. Então, agora vocês vão conferir a homenagem, né, do governo federal aos nossos professores aí, pessoal.
Seu áudio. Obrigado. E esse foi o vídeo aí do Governo Federal, com a participação do professor Carlos Nandali, secretário de Alfabetização, em homenagem aos professores, nesse dia 15 de outubro. Secretário, agora a gente encaminhando no final da nossa live, agora, te agradecer pela participação aqui, né, e parabenizar pelo trabalho aqui nos comentários. O pessoal adorou a live, teu trabalho aí na frente da Secretaria de Alfabetização. O pessoal realmente gostou da live, conseguiu aprender, foi realmente muito proveitosa essa live. Muito obrigado aí pela participação. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre para falar sobre o trabalho da Secretaria. E em breve apresentaremos novas ações à sociedade brasileira, porque o ano ainda não acabou. Então, a Secretaria está trabalhando intensamente para auxiliar nossos professores e também as famílias, sobretudo neste período de isolamento social. Então, aguardem as novidades que serão anunciadas pela Secretaria de Alfabetização. Que legal. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos pela audiência e até uma próxima oportunidade.